Hello, hello! Como é que vocês estão, galerinha? Tô aqui para fazer natação e eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre a importância do esporte na tua vida. Eu sei que às vezes você pô, que nada a ver, que tema, gente. Fica até o final desse vídeo. Eu só te falo isso, tá? Vamos lá. Eu desde criança, eu tenho 27 anos hoje e desde o começo da minha vida, desde pequeno, desde criança, eu pratico esporte. Tava até refletindo sobre isso, que eu me lembro que eu contabilizei esportes contínuos, né? Sem ser, pô, um dia na minha vida eu fiz um esporte. Não. Continuamente, de treinar mesmo, eu já fiz mais de sete ou oito esportes. Fiz, ao todo, 7 ou 8 esportes na minha vida. Fiz Muay Thai, já fiz capoeira, já fiz uma luta que chamava ninjutsu. Gente, eu tô falando aqui das lutas aqui, mas eu não sou muito bom de luta, não. Preciso melhorar. Já fiz futebol, vôlei, caiaque polo e tô fazendo natação agora. 7 esportes. Deve ter mais algum outro aí que eu não me lembro. E hoje, de uma maneira muito mais intencional, eu fico caçando esportes. Antes, eu fazia porque, cara, eu sempre gostei e tudo mais. E por que que eu quero compartilhar isso contigo? Por que que hoje, de uma maneira intencional, eu fico caçando esportes o tempo todo? Tô fazendo natação, tem 2 meses que eu tô fazendo natação, é meio recente. Pretendo ficar aqui, sei lá, por 1 ano, 2 anos, é a minha pretensão. Estou comprando essa habilidade do nado, já vou falar um pouco mais sobre isso, e depois eu quero ir para outros desafios, tá? Acredito que a gente precisa buscar esporte de uma maneira intencional para comprar habilidades. Galera, vivam uma vida onde você compra habilidades. Rodriveira, nunca ouvi isso. O que é comprar habilidades? Cara, comprar habilidades é você ver as habilidades que te faltam e você comprá-las, você pagar para adquiri-las. Então, eu vou dar o exemplo do nado. Eu estou pagando para eu ser treinado e comprar essa habilidade. Pô, mas eu sabia nadar. Sim, sabia nadar daquele jeito, né? Me virava bem ali e tudo mais, não afogava, mas eu tô aperfeiçoando isso. E por que que isso é importante? Porque isso faz com que a gente cresça como pessoa. Em várias mentorias que eu já dei ali para empresários, eu dei mais de 1.000, seguramente, mentorias ali individuais com empresários. E você começa a observar vários padrões. Vários padrões, vários padrões. Então, desde a da pessoa que fatura menos, a pessoa que fatura mais, elas têm alguns padrões que vão se repetir, que vão se repetindo. E esses padrões, óbvio, dadas as devidas proporções, a pessoa que fatura mais, ela vai ter um padrão, a pessoa que fatura menos, ela vai ter um outro padrão. Mas dadas as devidas proporções, sempre vão ter padrões. E ao decorrer dessa trajetória de, sei lá, 4 anos que eu realizo mentorias, eu pude observar algumas coisas. Chega um momento que a pessoa ela tá travada, não é mais a questão algum destrave que ela vai fazer comercialmente, algum destrave de gestão que ela vai fazer na empresa dela, algum destrave de lidar com pessoas. Óbvio, isso é importante, não estou tirando a importância disso. Isso é super importante. Só que chega um momento que a pessoa ela tá travada, ela não consegue romper isso, muito por conta das questões pessoais da vida dela. Muito por conta das coisas, a forma como ela enxerga os desafios. Então eu ouvi uma vez, acho que é uma pesquisa que falava, uma pessoa citando e tudo mais, e ela mencionava que tinham empresários que estavam travados em determinado faturamento, eles não conseguiam romper esse faturamento, porque essa pessoa tinha medo de altura, e a pesquisa ela falava justamente dessa correlação entre a pessoa ter medo de altura e estar travado ali em determinado faturamento. E aí a explicação é, a pessoa que normalmente tem medo de altura, medo de velocidade, ela também tem um receio de arriscar na empresa, de tomar risco, de viver ali sobre risco na empresa. Pô, então a gente consegue ver um pouco dessa correlação. Cara, então às vezes a tua principal ação comercial que você vai fazer, é óbvio, não tô tirando a força de você estar ali intensificando as tuas ações comerciais ali, prospecção, investir cada vez mais em marketing, tudo isso é válido. Mas às vezes a tua principal ação comercial que você precisa fazer, cara, é pular de paraquedas. É inventar um esporte novo para você fazer, é fazer uma natação, eu tenho muito desejo de pular de paraquedas, não fiz ainda. Eu tenho desejo de tirar uma carteira de piloto de corrida, eu gosto de kart, por exemplo, me aventuro bastante, mas eu gostaria da carteira de corrida. Então tem vários esportes que eu quero fazer para eu dar essa viradinha de chave e eu me aventurar cada vez mais ali no empreendedorismo.
Por que que essa correlação do esporte é muito importante? Cara, quando eu praticava. Hoje eu jogo futebol mais ali de uma maneira informal, mas antes eu jogava campeonato, tudo. Pô, eu ia lá na várzea jogar. Cara, é uma questão emocional muito forte. Então, imagina que você tá lá na várzea. Não sei se você já jogou várzea, se você já jogou algum tipo de esporte na várzea, principalmente futebol. Comenta aqui embaixo, porque o negócio é completamente diferente. Você vai jogar na várzea, galera, é um caldeirão. Eu lembro um dos primeiros jogos que eu fui jogar ruralzão, assim. Meu primeiro jogo lá de campeonato. Cara, o primeiro jogo, o jogo foi interrompido. Nosso time ganhou de 3-0 porque um torcedor pegou uma latinha de cerveja e despejou, assim, na cabeça do juiz, antes mesmo do jogo começar. Várzea é desse naipe, cara. Desse naipe. Você faz um gol assim, a torcida entra no campo e às vezes vários relatos de briga, espancamento. Então, assim, é uma pressão absurda. Pô, o que que isso tem a ver com eu crescer ali financeiramente, desfrutar mais da vida? Tem tudo a ver, porque, pô, se você lida ou você aprende a lidar bem com situações de extrema pressão e você acostuma sua mente a viver dessa forma, quando chega uma situação de extrema pressão, de extremo risco, né? De um grande desafio na tua trajetória profissional, como você acha que você vai lidar? Você vai lidar de uma maneira mais assertiva ou menos assertiva? Muito mais assertiva, porque você já está refinado. Então, eu tenho vivido cada vez mais nesses ambientes. No vôlei, a mesma coisa, eu sentia muito isso. Vôlei, pô, futebol desde criança eu jogando. Vôlei eu comecei a jogar, pratiquei ali uns 2 anos e agora eu brinco, né? Parei ali de treinar. Mas a minha segurança no vôlei era lá aquelas coisas. Então eu ia para os campeonatos, eu sentia meu emocional mais abalado. E aí tinha a torcida e a galera falando, vai errar, vai errar. E aquilo, de certa forma, eu precisava colocar minha mente no lugar, respirar. Pô, não, eu consigo, eu sou melhor que esses caras. E eu fico mandando comandos aqui na minha mente para eu fazer, pô, agora essa bola vai vir, eu vou dominar, eu vou erguer pro meu parceiro, eu vou afundar esse cara na areia. Então você começa a mandar comandos e começa a visualizar isso para que você tenha um bom desempenho. Então, o esporte, galera, ele me ajudou muito em desenvolver liderança, em desenvolver disciplina, a ter mais confiança, a conquistar ali uma saúde, né, um corpo mais saudável. Então, tem inúmeros benefícios. E aí, o terceiro ponto que eu quero trazer a respeito do esporte, a gente já falou sobre essa questão do se desafiar. Gosto muito disso, você está constantemente se desafiando, você trabalhar a tua mente, tá? Então você estar acostumado, principalmente com esporte, nesses ambientes de alta pressão, isso vai fazendo com que você cresça como pessoa. Naturalmente você acaba se tornando uma pessoa mais assertiva profissionalmente. E o terceiro ponto, e aí, principalmente para quem trabalha aqui, ó, com a mente. Eu lembro antes, meu primeiro trabalho era, eu era menor aprendiz de uma farmácia. Eu ganhava R$ 320 por mês. E o meu trabalho era extremamente operacional. Eu trabalhava no estoque de uma farmácia, então eu tinha que ficar repondo estoque, tinha que ficar limpando ali as prateleiras e tudo mais. Era um trabalho extremamente operacional, não exigia um grande intelecto meu para estar exercendo aquele trabalho. Show de bola. Eu trabalhava até às 6, depois das 6 horas eu esquecia completamente do trabalho e ia viver minha vida. Antes do trabalho, cara, eu nem pensava em trabalho porque o meu trabalho era extremamente operacional. Eu chegava lá, eu fazia o que precisava fazer e nem ficava pensando muito. Show de bola. Agora, depois eu me formei ali, comecei a estudar a parte de contabilidade, me formei em contabilidade, comecei a trabalhar ali no ramo contábil, com computador, no escritório, então isso já exigia mais da minha mente. Depois ali eu comecei a empreender na área de marketing, abri minha própria agência de marketing, é o que a gente tem hoje, tem um ecossistema ali de educação, enfim. Hoje o meu trabalho, desde a época de contabilidade, ele me exige uma demanda intelectual muito maior. Muito maior. Por que você deu essa volta? Agora vai fazer todo sentido. Quando um trabalho ele te exige mais intelectualmente, ele cansa a tua mente. E aí a galera não sabe como descansar a mente. Esse que é o principal ponto. Então a galera vai, trabalha até às 6, sai do trabalho, o que que elas vão fazer para descansar? Mexer no celular, assistir Netflix, assistir TV, sei lá, fazer alguma coisa dentro dessa, assistir novela, assistir filme, vai fazer alguma coisa dentro dessa esfera. Qual que é o problema disso? Porque enquanto você tá ali mexendo no celular, enquanto você tá ali assistindo Netflix, a tua mente tá assim,
a milhão, a milhão, a milhão, pensando uma porrada de coisa. Pensando nos problemas, pensando às vezes nos clientes, pensando nas demandas suas do teu trabalho, porque você trabalha com a mente. Então, quando dá 6 horas, você não consegue pegar uma chavinha e falar, agora eu não vou pensar mais em trabalho. Não, cara, não é assim que funciona. O cérebro não funciona assim. E isso começa a gerar, e a gente vê o Brasil liderando ou no top 3 ali de doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. Antes não havia muito dessas coisas, né? Eu tenho 27 anos, então eu sou novo, mas a minha percepção é que parece que antes não havia esse tipo de situações, ou às vezes havia e não era muito falado, enfim. Hoje em dia a gente vê um boom disso, ansiedade, depressão, suicídio, muito por conta desse não descansar a mente. Galera, a sociedade está doente, a gente precisa fazer formas de descansar a mente. Tiago, você entrou num assunto aqui completamente diferente. Eu estava esperando você falar do esporte, aí que o esporte vem. Eu, em 2022, cara, eu vivi 2021, 21, 22, eu vivi um auge assim da minha ansiedade, até meio depressão, acho que tinha um pouco de depressão ali. Foi um período que eu andei muito triste assim, de 2019 a 2021, 22. Muito triste, ansioso, assim, meio sem sentido na vida. E o esporte me ajudou muito nisso, galera. Eu não tinha essa percepção. Então, obviamente, que você precisa ter os seus hábitos saudáveis. Foi nesse período que eu comecei a adquirir mais hábitos saudáveis. Então, a beber pelo menos 3, 4 litros de água todos os dias, a dormir pelo menos 7, para um adulto, né? A dormir pelo menos 7 horas por noite. Eu comecei a adquirir o hábito de dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário, independente se é sábado ou domingo. Eu busco fazer isso, mas sempre dormindo ali 7 horas, de eu ter um quarto silencioso, um quarto com cortina blackout, hábitos, alimentação, me exercitar, isso tudo me ajudou com certeza. Mas uma das principais coisas que me ajudou emocionalmente foi praticar esporte. Porque quando eu tava lá no caiaque, por exemplo, eu fiz caiaque polo. Quando eu tava lá no caiaque, não tinha como eu pensar num problema, não tinha como eu pensar lá nos BO do meu trabalho. Ou eu focava ali e eu levava a gente chama de rola, né? A pessoa te empurra e você fica de ponta cabeça dentro do caiaque na água. É uma loucura. E, pô, ou eu pensava nos problemas ou eu brigava por sobrevivência, não tinha como. Quando eu tava no futebol, ou eu pensava nos problemas ou eu perdia a bola e levava o gol. Quando eu tava no vôlei, ou eu pensava nos problemas ou eu acertava uma recepção e dava devolutiva. Quando eu tô na natação, ou eu penso nos problemas ou eu fico pensando na minha respiração, que eu tô engolindo um monte de água, tô respirando tudo errado ou eu afogo. O descanso para quem trabalha com a mente não é você assistir Netflix, não é você ficar ali no celular conversando nas redes sociais. O descanso para quem trabalha com a mente é fazer atividades que te fazem ficar 100% presente. E o esporte é um ótimo exercício para isso. Esporte, galera. Esporte. Esporte vai fazer com que você cresça, se desafie, encontre travas na sua mente que você antes não encontrava. O esporte vai fazer com que você trabalhe a sua mentalidade e lidar com o ambiente de pressão. E o esporte vai fazer a tua mente descansar. Viva o esporte. Glória a Deus pelo esporte. Eu sou amarrado em esporte. Eu quero viver uma vida onde eu pratique vários esportes. Eu quero ter experiências em vários esportes. Para eu me desafiar, para eu me conhecer cada vez mais, para eu trabalhar minha mente, mas também para eu descansar a minha mente. Beleza? Reflita sobre isso, tá, galera? Busque fazer esporte e descansar a sua mente. Valeu, meu povo.